Han Quinn teve um sonho onde estava transando com um homem cujo rosto não conseguia ver direito, mas não importava porque ele gostou da sensação. Então outro rosto apareceu chamando seu nome. Han Quinn se assustou e quis lutar para se soltar, mas não conseguiu. Sim, naquele momento, ele acordou do sonho. Han Quinn estava suando. Felizmente, o alarme o despertou. Aquilo foi só um sonho certo. Aconteceu há muito tempo. Então, por que ele ainda continua sonhando com isso? Ele já teve um relacionamento antes, mas essa pessoa era manipuladora. Ele dizia que eles só se encontravam do lado de fora. Por favor, não deixe ninguém saber que você me ama. Você consegue fazer isso, certo? Pensando nisso agora, Han Quinn se sente muito frustrado. Ele disse a si mesmo para não pensar mais naquilo. Han Quinn viu uma mensagem de Chan que era apenas um cumprimento de bom dia e dizendo que ele ia sair, mas está tão frio agora. Ele realmente se arrepende. Han Quinn leu e sorriu radiante. Ele não pôde deixar de elogiar o quão dedicado aquela pessoa era. Pensando bem, a primeira impressão foi realmente especial, apesar da conversa ter sido aleatória porque Song-hye foi impaciente e pegou o celular de Han Quinn para adicionar e mandar mensagem para a pessoa chamada Chan no lugar de Han Quinn. Um mês se passou assim. No começo, ele era um pouco tímido, mas agora, se não recebe mensagens de Chan, ele se sente vazio. Os dois continuaram trocando mensagens por um tempo, compartilhando sobre o dia a dia. Como ambos tinham que ir para a escola, Han Quinn também estava determinado. Chan estava se esforçando todos os dias, então ele também tinha que se esforçar. Na escola, a mensagem de Chan chegou, deixando Han Quinn extremamente feliz. De repente, ele se lembrou que Song-hye disse que tinha encontrado seu amigo virtual na vida real. Isso mesmo, ele também queria conhecer Chan. Perdido em pensamentos, Han Quinn esbarrou na pessoa à sua frente e se sentiu muito irritado ao mesmo tempo. Aquela pessoa se virou muito bonito, mas também muito frio. Aquele era Song Chan, o amigo com o apelido Chan, com quem Han Quinn vinha trocando mensagens, mas nenhum dos dois reconheceu o outro. Vendo a expressão assustadora de Song Chan, Han Quinn rapidamente perguntou se ele havia se machucado em algum lugar. Song Chan olhou para Han Quinn por um momento e disse que não foi nada, depois foi embora. Certo, Han Quinn ficou paralisado daquele jeito. Isso significa que ele aceitou o pedido de desculpas ou estava sutilmente o lembrando. Tenho que admitir, hoje é mesmo um dia de azar para ele. Mas na aula, Han Quinn chorou um pouco por dentro porque a pessoa sentada ao seu lado era Song Chan. Não esperava que se tornassem parceiros de trabalho em grupo. Mais cedo, Song Chan parecia estar de mau humor. Será que ele deveria fingir que não o conhece, mas não é nada demais? Trabalhar no projeto juntos vai aproximá-los. O grupo todo discutiu o projeto. Minho disse, o que vocês acham de tirar essa parte... Chan nem sequer olhou para Han Quinn, apenas se concentrou no celular e disse, Apenas façam. Han Quinn ficou irritado pensando, focado em que ele nem olha para mim, mas não se atreveu a dizer nada. O que piorou as coisas. Bem quando Han Quinn sugeriu tirar esta e aquela parte, Chan finalmente se virou para dar sua opinião. Han Quinn congelou na hora, então ele estava realmente prestando atenção. Ele pensou que estava apenas sendo ignorado. Enquanto isso, Song Chan achou que Han Quinn tinha reações muito expressivas, mas o lembrou de entregar o trabalho para ele quando terminasse para que pudesse verificar se estava correto. Han Quinn começou a suar frio, pensando, isso significa que ele está muito bravo comigo. Estou frito. Será que este trabalho em grupo vai correr bem? Depois de um tempo, Minho disse que eles só precisavam dividir as tarefas e estaria pronto. Então, todos começaram a dividir as funções. Alguém para apresentar alguém para fazer o PPT. Certo, Han Quinn e Song Chan ficariam encarregados de encontrar os materiais. Han Quinn olhou de relance para Song Chan, coçou a cabeça e forçou um sorriso. Tudo bem, eu também. Minho os elogiou. Vocês trabalham rápido. Então, para comemorar, vamos sair para comer hoje. Han Quinn forçou um sorriso, pensando que eles só formaram um grupo para uma aula de formação geral. E agora já estão saindo para comemorar. Como todo mundo queria dar para trás, ela também tentou escapar de fininho, mas os outros ainda estavam discutindo animadamente. O clima estava tão harmonioso que o pior foi quando o grupo se virou para ela, com os olhos brilhando, e perguntaram, Han Quinn, você vem também, né? A essa altura, como Han Quinn poderia dizer não? Chorando um pouco por dentro, essa gente é extrovertida demais. A cena muda para um bar. Han Quinn disse a si mesmo em silêncio que só precisava entrar no clima harmonioso, apenas se enturmar, mas sua sorte era terrível.
Ela continuou perdendo os jogos e o resultado foi que Han Quinn ficou bêbada. Vendo isso, os amigos cochicharam. Será que estão forçando a Han Quinn demais? Alguém sabe onde a Han Quinn mora? Um amigo que ia para o lado contrário deles perguntou. De repente, Han Quinn levantou-se cambaleando e disse que ia lá fora tomar um ar fresco para ficar um pouco mais sóbria. Então Song Chon disse na mesma hora que também ia sair. Nesse momento, Han Quinn estava sentada num canto, suspirando. Toda vez que ficava bêbada, ela pensava em besteiras. Aí Song Chon também saiu e viu Han Quinn sentada daquele jeito. E ainda perguntou se ela estava bem. O rosto de Han Quinn estava aéreo, parecendo bem, mas, segundos depois, sua voz baixou. E ela disse que, na verdade, não estava nada bem, muito solitária, realmente solitária. Aquele canalha do Song Chon ouviu aquilo e estava prestes a fumar, mas parou. Ele sentou-se silenciosamente ao lado de Han Quinn quando chegou a hora de ir embora. Todos estavam tentando descobrir como levar Han Quinn para casa. De repente, alguém se lembrou que o caminho de Song Chon era o mesmo que o de Han Quinn. Então ela foi jogada nos braços dele sem hesitação. Desculpe, é que você é o único que está de carro e mora no mesmo caminho, por favor, entenda. Assim, sem opções, Song Chon teve que levar Han Quinn para casa. Ei, qual é a senha da sua casa? Han Quinn, sonolenta, digitou a senha, mas estava fraca e continuou digitando coisas sem sentido, deixando Song Chon sem palavras. Se você continuar assim, os vizinhos vão reclamar. Anda logo e diz a senha. E finalmente, depois de alguma dificuldade, Song Chon conseguiu colocar Han Quinn na cama, completamente alheia a tudo. Mas pensando nas palavras de Han Quinn, de agora a pouco, ela disse que estava muito solitária. Chon ponderou por um momento. Depois se levantou. Isso não é problema meu. Já estou de saída até amanhã. Nesse momento, Han Quinn abriu os olhos sonolenta e viu as costas de alguém saindo de sua casa, mas ela não pensou muito e voltou a dormir por causa do álcool, E assim Han Quinn teve outro sonho picante com aquele homem, o sussurro familiar em seu ouvido, onde ela já tinha ouvido aquilo antes. Obviamente era Song Chon, mas Han Quinn não conseguiu reconhecê-lo, até que acordou. Han Quinn se assustou, tendo um sonho picante de novo. Ela não esperava que estivesse tão solitária. De repente, Han Quinn viu Song Chon e correu animadamente para cumprimentá-lo. Song Chon se virou e encarou Han Quinn, deixando-a um pouco envergonhada. Ei, tem alguma coisa no meu rosto. Você já está sóbria? Não se lembra de nada da festa de ontem à noite. Han Quinn se preocupou. Eu fiz alguma besteira ou algo assim. Então Song Chon suspirou e coçou a nuca. Não foi nada, não se preocupe. De repente, Han Quinn notou o brinco dele. Parece tão familiar, mas talvez seja um design comum. Por isso, ela já o viu em algum lugar antes. Entrando na sala, no corredor, os amigos da noite anterior também perguntaram a Han Quinn se ela estava se sentindo melhor. Han Quinn disse que estava bem e entrou para a aula. Então, chegou uma mensagem de Chon no aplicativo. Ele disse que tinha uma aula à tarde, mas tinha algo para fazer, então planejava ir para casa mais cedo. Han Quinn respondeu alegremente, e assim os dois trocaram mensagens, sem perceber que o outro estava, na verdade, sentado bem ao lado deles. Quanto mais Han Quinn trocava mensagens com Chon, mais feliz ela ficava. De repente, um cara perguntou se alguém do grupo ficaria até tarde para procurar documentos, mas a maioria tinha que trabalhar em meio período. Han Quinn pensou que seria difícil se concentrar hoje. Até o Chon disse que tinha que ir para casa mais cedo para receber uma entrega. Han Quinn se assustou e olhou para o lado. O que a caminho de casa? Han Quinn se perguntou, será que ele também tem algo para receber? Que coincidência! Devo perguntar. Foi o que ele pensou. Han Quinn se virou e hesitou. Você tem uma entrega para receber hoje, certo? Não estou dando desculpas, mas é algo que não pode ser deixado para trás. Ah, é tipo produtos congelados. Han Quinn ficou sem graça. Talvez seja apenas uma coincidência. No entanto, ao olhar para o celular, o rosto de Song Chon estava muito tenso. Talvez não fosse o recebimento de um pacote, mas alguma transação de artigos usados. Han Quinn estava completamente enganado. Então os dois se despediram. Han Quinn esperou pelo ônibus, mas não conseguia parar de pensar naquilo. Com tanta gente, será que realmente não havia ninguém com a mesma agenda? Não pode ser apenas uma pessoa. Dizendo a si mesmo para não se preocupar, mas Han Quinn estava seriamente preocupado. Em casa, Han Quinn continuou mandando mensagens para Chon de forma muito gentil e amável, mas Chon foi frio e distante.
Ainda assim, o nome batia e o jeito de falar era um tanto parecido certo. Mesmo depois de pensar o dia todo, ele ainda não conseguia encontrar uma resposta. Provavelmente de tanto pensar, sua cabeça doeu. E Han Quynh teve outro sonho. O sussurro era como o de Song Chan. E hoje, ele gostou mais desse sonho do que dos anteriores. Mudança de cena. Han Quynh parece não ter dormido bem por causa do sonho da noite passada. O professor ainda estava explicando brevemente os problemas no quadro, quando de repente disse que formariam duplas de 2 pessoas para simular um namoro e escrever um relatório brincando. Se vocês fingirem namorar, mas acabarem se apaixonando de verdade, não se esqueçam de manter os trabalhos em dia. Han Quynh ficou confuso. Que tipo de namoro com relatório é esse? Ele não conseguia se concentrar. Foi só quando Minho gritou alto que Han Quynh voltou a si. Ele segurou o celular na frente de Han Quynh e disse que o grupo deles tinha feito um sorteio para formar as duplas, e Han Quynh ficou na dupla do grupo de Song Chan. Só então Han Quynh conseguiu se concentrar soltando um alto, enquanto Song Chan dizia, ok, sem objeções. A reação de Song Chan surpreendeu Han Quynh, então ele não teve outra escolha a não ser concordar. Mudança de cena. Han Quynh e Song Chan foram para o lado para discutir a tarefa em dupla para o relatório. Eles concordaram que apenas um encontro não seria suficiente. Você está livre na próxima sexta-feira. Han Quynh disse que poderia arranjar tempo, e além disso, hoje também era sexta-feira. Song Chan sugeriu que eles se encontrassem no campus mesmo. Han Quynh riu. Bem, isso já dá algo para escrever. Ele também pensou consigo mesmo que Song Chan era mais fácil de conversar do que ele esperava. Ele provavelmente só estava nervoso porque tinha medo. Então Song Chan perguntou o que Han Quynh queria fazer da próxima vez. Han Quynh pensou que talvez pudessem ir ao cinema. Ele tinha um filme que queria ver. Song Chan também concordou com a cabeça. Ele também planejava ver um filme. Ele o descreveu brevemente e, por coincidência, Han Quynh reconheceu que era um documentário sobre a vida das baleias. Isso exatamente, Han Quynh riu. Nosso gosto para filmes realmente combina. Todo mundo diz que o filme é chato, então não vão comigo. Mas os motivos para gostar dele são diferentes dos seus. Então, os dois decidiram mais ou menos isso e concordaram em ir para casa. Song Chan disse que era no caminho, então poderia dar uma carona para Han Quynh. Han Quynh ficou maravilhado que Song Chan era melhor do que ele pensava. Naquela noite, Han Quynh teve outro sonho, e desta vez o rosto de Song Chan apareceu claramente. Han Quynh não entendia por que sonhava com ele, e desta vez o sentimento era ainda mais afetuoso do que antes. Inconscientemente, Han Quynh deixou escapar o nome de Song Chan. Mudança de cena. Han Quynh estava escovando os dentes enquanto cochilava. Ultimamente, ele vinha tendo sonhos estranhos por vários dias seguidos. Ele não conseguia dormir e não podia deixar que isso afetasse seus estudos. Do lado de fora, Han Quynh recebeu uma mensagem do professor, perguntando sobre seu estado recente. Durante a conversa, ele também cochilou, mas, obviamente, não podia explicar o motivo. Então ele fingiu que estava tudo bem, deixando o assunto para lá. Felizmente, não havia aulas pela manhã hoje. Então ele aproveitou para descansar um pouco antes da reunião do grupo hoje à noite. No entanto, à noite, o grupo de estudos virou uma bebedeira sem que ele percebesse. Que cansaço! De repente, um amigo perguntou a Han Quynh se ele estava bem. Sua aparência não estava nada boa. Han Quynh rapidamente desconversou, dizendo que só não tinha conseguido dormir. Então todos disseram que Han Quynh podia ir para casa primeiro. Mas ele disse que não tinha problema ficar mais um pouco. Então todos continuaram bebendo. Han Quynh pensou que só um copo não faria mal. De jeito nenhum teriam que carregá-lo para casa como da última vez. Song Chan, ao seu lado, olhava fixamente para Han Quynh, sem saber ao certo o que ele estava pensando. Depois de um tempo, Han Quynh bêbado já estava pescando. Han Quynh disse que ainda não estava bêbado, mas sua credibilidade era zero. Quando todos estavam prestes a levar Han Quynh para casa, Song Chan se ofereceu para assumir a responsabilidade. Tudo bem, eu te levo para casa. Você ainda consegue andar. Quero deitar, quero deitar. Sem outra opção, Song Chan não teve escolha, a não ser carregar Han Quynh nas costas. Desta vez, apenas um copo o derrubou. O que há de errado? Enquanto isso, Han Quynh continuava esfregando a cabeça em Song Chan, como se fosse um travesseiro reclamando que era muito duro e que o travesseiro não era nada confortável. Song Chan ficou sem palavras depois de um tempo. Song Chan levou Han Quynh para casa. Felizmente, ele ainda não tinha trocado a senha. Han Quynh resmungou algo sobre se sentir frustrado.
Frustrado com o que, Song-chan tirou o casaco de Han Kuin, mas não entendeu nada do que ele dizia. Então Song-chan sentou-se em silêncio, observando Han Kuin por um tempo. Depois se levantou e se repreendeu, porque estou aqui sentado vendo ele dormir. Vamos embora! Mas antes que ele pudesse sair, Han Kuin que acordou, sabe-se lá quando estendeu a mão e o agarrou, chamando por Song-chan. Song-chan viu aquilo e sentou-se também. Como você está se sentindo agora? Han Kuin estava sonolento. A imagem de Song-chan no sonho apareceu de novo, fazendo-o pensar que ainda estava sonhando. Song-chan apareceu novamente, então Han Kuin se aproximou dele, encostando o rosto bem perto. Song-chan enrijeceu um pouco. Han Kuin. Ele sorriu de forma sedutora. Sim? Song-chan franziu a testa. Que mania de bêbado é essa? Ou você me confundiu com outra pessoa? Mas você acabou de chamar meu nome. E de repente Han Kuin beijou Song-chan nos lábios e se afastou. Han Kuin estava confuso. O sonho de hoje era realmente estranho, não tão impulsivo como de costume. Song-chan, embora surpreso, ainda segurou a mão de Han Kuin e disse: Espere e me escute primeiro. Han Kuin parecia digno de pena, estendendo a mão para abraçar o pescoço de Song-chan, e perguntou por que hoje ele não o fazia querer aquilo, agora que sua alma estava quase saindo do corpo. Song-chan ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse lutando com seus pensamentos, mas, no final, ele cedeu a Han Kuin. Quando eles estavam prestes a ficar íntimos, Han Kuin mencionou que havia alguns apetrechos na gaveta. Song-chan abriu e exclamou: "Não tinha tanta coisa! Alguém vem aqui com frequência?" De repente, o olhar de Song-chan parou em um item que ele havia mostrado a seu amigo, chamado Queen. Será que é isso? De volta à cama, Song-chan pegou alguns protetores para Han Kuin. Han Kuin continuava pedindo mais, fazendo Song-chan se esforçar ao máximo até Han Kuin desmaiar. Só então Song-chan teve tempo para pensar, considerando o jeito parecido de falar os mesmos nomes, até a mesma vela aromática e o emoji de cachorro que eles costumam usar. Após uma série de análises, Song-chan sorriu e beijou Han Kuin na bochecha. Quem diria que nos encontraríamos assim? No dia seguinte, quando Han Kuin acordou, o belo rosto de Song-chan estava bem na sua frente. Han Kuin pensou que ainda estava sonhando, então ele fechou os olhos novamente. Song-chan viu isso e deu uma risadinha. Imediatamente, Han Kuin deu um pulo e empurrou Song-chan para longe, quase caindo da cama. Mas Song-chan o segurou bem a tempo. Ele perguntou a Han Kuin se ele se lembrava de algo da noite passada. Han Kuin estava bem. Na noite passada, uma enxurrada de memórias voltou deixando-o pálido de medo. Ele rapidamente curvou a cabeça para se desculpar com Song-chan, dizendo que fingiria que nada aconteceu e não o incomodaria mais. Então ele fez uma cara de descontentamento e suspirou. Como esperado, você foi um pouco longe demais na noite passada, disse Song-chan, mas eu quero que você me incomode. Ele envolveu seus braços ao redor de Han Kuin. Eu gosto assim, devorar alguém e depois fingir que não sabe de nada. O que você quer dizer? Então está dizendo que vai assumir a responsabilidade por mim. Então Song-chan observou o rosto chocado de Han Kuin. Se ele se confessasse assim, ele poderia fugir, então Song-chan sugeriu que fossem amantes. Han Kuin ficou surpreso e não conseguia acreditar, mas sob a pressão de Song-chan, ele concordou com relutância. É verdade, você também gosta, só estava esperando para dizer. Song-chan propôs que eles saíssem regularmente. Han Kuin ficou surpreso. Eles não deveriam ser amantes. Song-chan mudou para um tom persuasivo e distorceu suas palavras novamente, então Han Kuin concordou. Vendo Han Kuin ainda pensativo, Song-chan o abraçou. No começo ele estava tenso. Quando se viu abraçando assim agora, será que está tudo bem? Quanto a Han Kuin, ele ainda não conseguia acreditar que gostava dele. Talvez ele apenas gostasse do seu corpo, mas a pimenta do Song-chan realmente é potente. A personalidade dele também é boa. Vendo Han Kuin perdido em pensamentos, Song-chan decidiu resolver isso comendo Han Kuin mais uma vez. Mudança de cena. Song-chan pegou água para Han Kuin e perguntou se suas costas estavam bem. Está tudo bem, obrigado. Song-chan bebeu água enquanto olhava de relance para Han Kuin, pensando em maneiras de flertar com ele. De repente, Han Kuin derrubou e quebrou o copo. Ele se apressou em se abaixar para pegar os cacos e acidentalmente machucou a mão. Song-chan ajudou Han Kuin a se levantar, dizendo que ele limparia e pegaria alguns curativos para ele colocar. Mas mesmo enquanto colocava o curativo, Han Kuin ainda estava distraído. Ele é tão desajeitado. Deveria ele se recusar a ser amante de Song-chan?
De repente, a voz de Song-chan soou enquanto ele pegava a mão de Han-Quinn para ajudar a colocar o curativo. Ser amantes é apenas um nome. Não pense demais. Se algo estiver te incomodando, é só me dizer ok. Mudança de cena. Han-Quinn e Song-chan vão para a escola juntos. Mas Han-Quinn parece desanimado o tempo todo. Você aprontou hoje de manhã e ainda quer parecer impecável, não é? Desde ontem parece que você está com a cabeça em outro lugar. Tente se recompor. Então Han-Quinn continuou tendo azar ou cometendo erros, tropeçando e esquecendo a caneta. E agora, bem quando seu celular estava prestes a cair no chão, Song-chan rapidamente o pegou e ajudou Han-Quinn. Tão comovente, que sorte! Obrigado, eu estive desajeitado o dia todo e ainda tenho que estudar, então não é conveniente estudarmos juntos. Já que estamos juntos, vamos procurar os materiais para o grupo agora. Eu farei minha parte em casa e te envio mais tarde. Song-chan imediatamente fez uma expressão magoada. Como Han-Quinn poderia resistir? Então eles combinaram de se encontrar depois da aula. Então Han-Quinn saiu e Song-chan foi parado por outro amigo que perguntou: Ei, quem era aquele agora há pouco é seu amigo? Ele de repente se virou para olhar para Han-Quinn, parecendo entender por dentro. Ah, que solitário! Por que você está falando besteira do nada? Depois que a cena mudou, Song-chan terminou a aula mais cedo. Então ele trocou de roupa antes de ir para a biblioteca. Ele estava mostrando a Han-Quinn onde encontrar os materiais, mas Han-Quinn ainda achava confuso. Então ele perguntou: Posso te perguntar sobre isso? Song-chan imediatamente se inclinou para perto do local que Han-Quinn apontou sem entender, mas seus olhos continuavam se movendo entre o rosto e a mão de Han-Quinn. Foi só quando Song-chan o chamou de volta que Han-Quinn saiu do transe. Você está prestando atenção, o que foi seu rosto está tão vermelho? Han-Quinn, envergonhado, levantou-se rapidamente e disse que ia ao banheiro por um momento. Song-chan coçou a cabeça, imaginando se tinha sido apressado demais. Mas era mesmo com Quinn que ele estava conversando online e as mensagens chegaram simultaneamente, enquanto ambos estudavam suas matérias. Olhando o conteúdo da mensagem, Song-chan deu uma espiada no celular de Han-Quinn ao seu lado. Ele tinha acabado de fazer o teste e com certeza essa mensagem que ele enviou apareceu. Naquele momento, quando Han-Quinn voltou, Song-chan agiu normalmente. Ele disse que estava tudo bem, desde que Han-Quinn não estivesse doente, então durante o intervalo, eles planejaram aonde ir no encontro. Han-Quinn perguntou a Song-chan o que ele queria fazer. Song-chan sugeriu ir ao cinema. Eles já tinham falado sobre isso antes, então ele disse: Não vá com mais ninguém, venha comigo. Han-Quinn hesitou dizendo que poderia ser chato. O amigo dele também não queria ir pelo mesmo motivo. Dando atenção ao que os outros dizem de novo. Você só precisa saber se quer ou não ir certo. Eu quero ir, haha. É simples, não é? O rosto de Han-Quinn corou com o sorriso de Song-chan, seu coração batia acelerado. A cena muda para o cinema. Han-Quinn estava tão sem graça, mas concordou, e agora se sentia muito nervoso. Depois de olhar, não há sinal de preocupação, hein? Han-Quinn se consolou, pensando que era só um filme e não precisava pensar demais. Mas enquanto assistia ao filme, Han-Quinn de repente sentiu um dedo tocar seu mindinho. Era a mão de Song-chan. Mudança de cena. Depois do filme, os dois foram para a casa de Han-Quinn. Fique à vontade, vou pegar um pouco de água para você. Song-chan assentiu e o observou ir pensando que eles apenas iriam para casa separadamente depois do filme. Mas inesperadamente, Han-Quinn sugeriu que ele fosse até sua casa para beber cerveja e conversar sobre o filme. Não tinha certeza se Han-Quinn era ingênuo ou o quê. Então Han-Quinn falou sem parar sobre o filme, enquanto Song-chan ouvia em silêncio. Um filme é realmente tão divertido assim? Como ele deveria responder, Song-chan continuou a interagir casualmente com Han-Quinn. Han-Quinn estava realmente focado no filme. Mas Song-chan não conseguia se concentrar por causa de Han-Quinn. O olhar de Song-chan era intenso, fazendo Han-Quinn se lembrar dos momentos anteriores. Song-chan virou-se para ele e sorriu perguntando: O que foi? Han-Quinn deu um tapinha no próprio rosto, lembrando a si mesmo para manter a calma. No que você está pensando agora? Comparado a antes, ele agora estava mais confortável e com menos medo de Song-chan. Não, realmente confortável. Se estivesse, meu coração não estaria batendo tão rápido. De repente, Song-chan se aproximou de Han-Quinn, fazendo-o recuar rapidamente. Então Han-Quinn percebeu que tinha reagido de forma exagerada. Ele olhou para Song-chan, que estava franzindo a testa para ele. Song-chan de repente se apoiou no ombro de Han-Quinn e se aninhou nele. Han-Quinn riu. Estou triste.
Ele continuou rindo, dizendo para Song-chan parar, mas ele não ouviu. Então o rosto de Song-chan ficou emburrado. Se você está com medo, é só dizer. Não é isso, me desculpe. Eu só fiquei um pouco assustado. Não, eu quero que você seja honesto. Han-Queen olhou para Song-chan, então deu um passo à frente para beijar sua bochecha. Song-chan ficou surpreso com esse movimento ousado, depois sorriu satisfeito. O que estamos esperando? Ele se inclinou e beijou os lábios de Han-Queen, enquanto eles se perdiam no momento. Han-Queen de repente empurrou Song-chan. Espere, estas são as coisas que Song-chan enviou, certo? Acontece que era um monte de brinquedos adultos. Eu fiquei muito surpreso quando os recebi, abri e vi isso. Você os enviou antes de dizer qualquer coisa. Eu te avisei. Song-chan deu provas específicas. Han-Queen ficou pasmo e corou. Seja bêbado ou com sono, você tem que prestar atenção. Que vergonha, deixe-me acalmar primeiro. Você pensou muito sobre este relacionamento, mas os parceiros costumam fazer isso. Enquanto isso, Song-chan pegou um dos brinquedos seriamente e disse que tal a gente experimentar. Ele algemou Han-Queen e em seguida a arrastou.